Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta sexta-feira, 12 de junho de 2020, está no ar. Não ainda ao vivo, né? Mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, no nosso site valetvplay.com. E está rolando a nossa live no YouTube, Facebook e Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários não estarão sendo lidos aqui, né? Mas, à medida do possível, a gente vai estar retornando para você. Pode comentar também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Muito boa noite, sobretudo, e obrigado desde já pelo carinho da sua audiência, nosso telespectador e internauta, que sobreviveram ao Dia dos Namorados, né? Sabendo que, evidentemente, os namorados nessa noite estão namorando, né? Agora, o Marcos Fábio Copete, por isso que pediu que nós gravássemos nessa sexta-feira à tarde, exatamente para que a gente pudesse estar mais livre à noite para poder namorar, né, Marcos Copete? É isso? Não faço a menor ideia. Não, tem coisas que eu deixei de discutir, né? Porque Não fala da tua vida pessoal, Copete? Não, eu acho que as pessoas mentem demais. Eu, por exemplo, vou estar sozinho hoje à noite. A patroa foi visitar o Dudu em Floripa, nosso filho, e eu tô sozinho em casa. Não vou namorar hoje, mas ela espera a volta dela, viu? Ela que me aguarde. Ô, Nasson Luciano, vai namorar hoje, Nasson? Muito boa noite. Boa noite, uma alegria poder conversar com vocês aí, Rodrigo. Sempre programa bacana, descontraído. Eu vou namorar hoje de noite. Vou namorar. Tá com um filhinho pequeno, né, Nasson? Eu tenho dois. Eu tenho um menino de 13 e uma menina de 1 ano. Tô com a minha prole se desenvolvendo aí. Tá bem. E vão dar trégua para vocês hoje, então? Isso aí a gente tem que arrumar um jeito, né, Rodrigo? Ô, Nasso, vamos começar a conversar. Desde já quero agradecer ao Copete e a ti por estarem com a gente hoje. Vamos começar conversando um pouco sobre Covid, mas o teu Covid, né? Foi uma surpresa para nós e que bom te ver bem, firme e forte aí. Tu passaste o tempo todo assintomático, Nasso? Sim, Rodrigo, até é legal a gente tocar nesse assunto assim para poder conversar um pouco sobre isso, né? Eu fiz o teste de forma voluntária, né, na rede privada, por curiosidade, eu não tinha sintomas, não tinha por que fazer o teste, mas como eu rodo muito nas estruturas de saúde da nossa cidade como um todo e tenho muito contatos com diversas pessoas, tenho filhos pequenos, a gente se preocupa, né? O meu pai é super do grupo de risco, cardíaco, idoso, cheio de comorbidades, diabético, então a gente tem preocupações como todos, é evidente, e eu resolvi fazer. E me surpreendi muito quando recebi o resultado sendo positivo para coronavírus, porque eu não tive sequer uma dor de cabeça, de verdade, assim. Eu me sinto abençoado, privilegiado por Deus por passar por esse momento dessa maneira. O Brasil já ultrapassa 40 mil óbitos, né, por Covid-19 e eu não tive sequer uma dor de cabeça. De fato, me sinto abençoado por Deus por poder ter passado por esse momento dessa forma, porque agora estou imunizado, não contamino ninguém e também não tenho chance de me contaminar novamente. Então, dessas loucuras que a vida proporciona para a gente. E lógico que a Organização Mundial da Saúde até publicou essa semana um estudo que, né, deu polêmica, discussão e tal, porque os assintomáticos, como foi o meu caso, eles têm uma chance de transmissão do vírus quase zero, porque como não tem coriza, não tem espirro, não tem tosse, a tua chance de contaminação, ela é assim, quase que insignificante. A prova é que o meu chefe de gabinete, que é a pessoa que tem contatos diários comigo, não teve, né, contaminação pelo vírus. Os meus filhos, que dormem comigo na mesma cama, não tiveram contato, né, com o vírus. Meu pai, meus familiares, enfim, todas as pessoas do meu círculo que testaram imediatamente após a divulgação do meu resultado estiveram, com a graça de Deus, negativos para o coronavírus.
E essa foi uma situação completamente inusitada, mas me sinto né, muito bem. No período ali também me senti bem, não tive nenhum sintoma mesmo, assim, zero sintomas, né? Eu me lembro que a gente conversou no final de março e ainda te disse, te cuida, porque além de gordo, o vírus gosta de ex-gordo, né? Diz que pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, muitos tiveram muitos problemas, né? Que bom que tu passou completamente incólume, né? Isso, Rodrigo, é outra situação, né, que cabe a gente até se surpreender, porque bariátricos são imunossuficientes para o resto da vida. O corpo não absorve as vitaminas como uma pessoa normal, entendeu? Tá grandão, secretário. Não fica desestimulando ele, cara. O Jairo Cuba já fez, você já fez. Uma porção de gente está com a mais saudável hoje e você fica dando argumento para o inimigo não tu tá dando. Sabe que essa é uma decisão difícil e bem pessoal. Eu já conversei diversas vezes com o Rodrigo sobre todos os benefícios que há nisso, né? Agora, mais do que nunca, se ele não tiver decidido e convencido, pode ter certeza que não somos nós que vamos fazer isso por ele. Eu faria como qualquer outro da área de saúde. Eu lavaria as mãos. Boa, Copete. Ô, secretário, sabe de quem pode ter pego? Alguém da família esteve contaminado? Alguém próximo a ti? Não tive contato com ninguém, isso que é mais louco, assim, né? Eu acredito que deve ter sido de contato com alguma pessoa daqui um pouco que eu atendi na secretaria de forma que a gente reduziu bastante o atendimento, mas às vezes é um caso muito urgente, tu precisa receber porque é um caso de uma questão oncológica, ou, né, foram bem poucos os atendimentos em gabinete, sempre de máscara, sempre com todas as talvez uma superfície, todos nós vamos a supermercado, vamos a banco, né? Difícil dizer assim, né? Mas feito prova contra prova, né? Eu acho que foi do meio. Posso ter tido contato daqui um pouco com algum médico, algum enfermeiro, algum profissional da saúde nessas andanças que a gente faz, que posteriormente pode ter sido positivo para o vírus e que eu não sei, porque são pessoas que a gente não tem convivência diária, né? Então, uma situação que não tem como prever, né? Feito prova e contra prova, né? Nenhuma dúvida. Sim, eu fiz, né, o exame na ocasião, e aí agora, para o meu retorno, eu fiz novamente, embora o protocolo da Organização Mundial da Saúde não exija isso, porque depois dos 14 dias tu está automaticamente de alta, pelo fato de eu ser secretário da Saúde, uma figura pública, né, e também por ter contato com muitas pessoas, para que a gente tivesse certeza absoluta, né, nós resolvemos fazer um novo exame e ele foi negativo, então isso nos deu tranquilidade para retomar as nossas atividades. Secretário, de pronto, assim, logo passa a palavra ao Copete, mas já entrando no assunto, a gente não tem o secretário hoje o período inteiro conosco, né? Ele tem um compromisso em seguidinho, vamos explorar bem esse momento, então. De pronto, como tá a saúde pública de Novo Hamburgo, né? A gente está vendo números crescentes na cidade, não só de corona, mas também da ocupação dos nossos leitos e nossas UTIs com outros problemas, né? O que o senhor pode nos dizer do que está acontecendo, do que vem pela frente, do que vamos ter mudança de bandeira? O que está rolando, secretário? Olha só, sobre a mudança de bandeira, é importante a gente explicar isso para as pessoas, Rodrigo. Quando o governo do estado ele faz essa leitura e definição da bandeira, ele enxerga a região de saúde, tá? Nós aqui fazemos parte da 7ª região de saúde, que é composta por 15 municípios. Então, na nossa região, existem hoje cadastrados lá no dashboard do estado 77 leitos de UTI. Desses 77 leitos, 44 estão aqui no município de Novo Hamburgo, tá? Então, é essa a leitura que o governo do estado faz quando ele define a bandeira. Lógico que se Novo Hamburgo, como está tomando medidas para ter mais recursos de disponibilidade de leitos de UTI, vai desafogar a região inteira,
mas eles não enxergam Novo Hamburgo de forma individual, isolada, tá? Isso é importante dizer para as pessoas. Nós sabíamos que com a chegada do inverno teríamos o aumento de caso. A flexibilização das atividades como um todo, elas colaboram para isso, mas automaticamente o inverno sempre é duro. Ele sempre superlota as nossas estruturas da saúde com doenças respiratórias. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais leitos de UTI per capita. Também é o número 1 em taxa de ocupação. É histórico o problema de falta de leito de UTI em todo o nosso país, porque nós somos um dos países mais violentos do mundo, então essas UTIs são ocupadas por baleados, né? Por gente que se acidentou no trânsito. Motociclistas. Nós somos líderes mundiais na área de acidentes de duas rodas. Olha só, motociclistas, nós temos aqui, principalmente na região sul do país, uma incidência muito grande de doenças cardíacas, né? Toda a questão cardíaca, linha do AVC, etc. e tal. Então, por si só, as nossas taxas de ocupação já são muito altas. Isso agora toma um vulto, né, de divulgação e nas mídias, muito por conta que o corona está trazendo, né, diariamente. Me permita uma parte, um adendo para você também explicar um pouco o porquê dessa ocupação. Nós temos uma taxa de longevidade da nossa população sulina aqui. Vamos pegar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nós temos cidades que se destacam pela longevidade dos habitantes. E evidentemente que quando eles adoecem, não tem a saúde do nosso secretário, quer dizer, também fruto dessa alta taxa de ocupação, aquela anual, porque nós temos uma quantidade de idosos, de pessoas já com a saúde debilitada, porque a idade é avançada, maior do que em estados do Nordeste, que eles falecem mais cedo, né? De diversas morbidades. Eu não gosto de comorbidade. O Rodrigo foi me corrigir num programa aí, mas eu tenho certeza, e tudo que eu faço eu tenho certeza. As pessoas têm morbidades. Quando elas têm mais de uma, concomitante, elas podem ter comorbidades. Morbidade é tudo aquilo que te prejudica. No caso de pessoas idosas, as morbidades naturais são somadas por essa Covid e acho que é o tempo médio de hospitalização deve ser maior também, né? Claro. Sem dúvida. Covid tem uma taxa média de internação de no mínimo 15 dias. Nós já temos pacientes em UTIs de Porto Alegre há 90 dias internados, né? Então imagina se estivéssemos lotados, como dar essa atenção, né, secretário? O que eu posso adiantar para vocês, tá? Nós estamos finalizando agora já a contrato certinho e tal. 10 leitos extras de UTI, nós estamos contratando esses leitos por 6 meses, né? Nós fizemos um chamamento público que ainda não foi publicado, mas terminamos o processo interno de contratação, que é termo de referência e outras burocracias da contratação pública, para habilitar os hospitais privados da nossa cidade aqui, para, se a gente precisar de leitos na rede privada, poder contratá-los pagando diárias, né, para esses leitos, como retaguarda. E a prefeita desenrolou com o governador aqueles 5 leitos que nós aguardamos desde março, quando eles anunciaram Novo Hamburgo como referência para essa região de saúde. Então, me parece que nos próximos dias devem chegar esses 5 leitos por parte do governo do estado, e aí nós teremos, então, um fôlego, vamos dizer assim, para poder enfrentar essa condição do inverno agora, que vai ser uma condição difícil. Acho que a gente não deve dourar a pílula, a gente tem que dizer a verdade para as pessoas, esse é o nosso compromisso também como pessoas que ocupam cargos públicos, né? Não dá para pintar um cenário de terror, de alarmismo, mas não dá para fechar os olhos para uma situação grave, né? Os índices de contaminação, eles têm aumentado,
O inverno, como eu já disse antes, por si só, ele tem uma incidência muito grande nas doenças respiratórias e agora, com o advindo do coronavírus, não vai ser diferente. Isso é mais, né, uma preocupação que nós teremos que ter, e é bom que as pessoas continuem observando todas as recomendações, não só de higiene, mas aqueles que têm condições de praticar o isolamento, né, que o façam da maneira mais rigorosa possível, porque isso vai salvar a vida dos seus familiares, dos seus vizinhos e principalmente as pessoas que são idosas, né, e que fazem parte desse grupo de risco mais prioritário, devem tomar os cuidados redobrados. Eu até acho estranho, me deixa eu complementar isso aí, porque eu acho estranho, assim, eu vejo com certa repulsa até o desleixo que alguns de saúde excelente têm frente às prevenções, porque eu sou atleta, eu tenho um corpinho preparado, sarado, então a pessoa não entende que se ela tiver que ficar alguns dias, poucos dias, vamos dizer, no atendimento hospitalar, ela pode estar causando uma morte numa pessoa que ela não conhece, porque ela está ocupando durante só 5 dias, às vezes o leito, e aí vai colocar aquilo que é o dilema médico, né? Nós temos que fazer tudo possível e manter 90 dias uma pessoa de alta idade, né? De elevada idade, ou nós vamos atender pessoas mais jovens, que é o dilema quando chega no 100%, o que fazer? E esses desleixados ficam ocupando a vaga porque eles não tiveram nenhum cuidado no dia a dia e eles por 3, 4, 5 dias ocupam a vaga de uma pessoa que vai fatalmente ir a óbito em função. É a famosa escolha de Sofia, né, Copete? Exato. Eu quero aproveitar essa fala do Copete para inserir um outro questionamento que muitas pessoas têm feito a nós, secretário, que foi o que especialmente, é sempre maravilhoso estar conversando contigo, mas especialmente nesse momento te chamar para a gente falar. Copete, se em outro momento isso foi uma coisa que nos tocou muito, foi também isso que fez com que fossem, nesse momento, canceladas, né? Aliás, lá em março, canceladas exames e cirurgias eletivas, né, secretário? Eu sei que em maio várias cirurgias já foram realizadas no nosso hospital municipal, cirurgias eletivas que foram postergadas naquele período. Março, aliás, desculpe. Março foi cancelada, eu sei que em maio já foram feitas várias cirurgias. Como está esse processo? Ainda estamos em compasso de espera? O que voltou? O que vai voltar em seguida? Vocês têm um cronograma para a nossa população para acalentar esses corações aí? Exames e cirurgias eletivas? Secretário Nasser. Nós retomamos, Rodrigo, todos os serviços, tá? Mas de forma proporcional. Nós ainda não temos condições de atender o volume que nós atendíamos antes por questões de aglomeração, por questões de prevenção, né? Mas nós retomamos todos os nossos serviços e de forma gradativa nós vamos ir aumentando esse quantitativo, né? Em média, nós retomamos em 50%, tá? É um ótimo número, né, secretário? Sim. É um ótimo número. Isso. Alguns mais complexos que demandam é menos um pouquinho de 50%. Mas eu diria para ti que em 75%, 80% de tudo que a gente oferece, a gente retomou mais ou menos em 50%, tá? Tem algumas coisas que a gente ainda não consegue retomar. Por exemplo, os atendimentos odontológicos, tá? A gente está preservando os de urgência e emergência. Por quê? Porque vai haver naquele momento, por conta do uso dos aerosóis, um contato muito expressivo ali. Então, isso pode causar uma contaminação não só do nosso profissional, mas daquele ambiente onde vai atender uma série de pessoas, que é algo que a gente ainda não consegue retomar. Então, assim, devido, vamos dizer, à complexidade de cada tipo de atendimento, a gente segue restringindo algumas coisas. Agora, muitos outros serviços a gente tem retomado dentro das possibilidades para que as pessoas não tenham ainda mais prejuízo. Agora,
é uma ginástica fazer isso também, né? Não é fácil, porque envolve muitas pessoas, envolve... rotinas então, assim, diferentes também, né? Rotinas diferentes que se adequar e nem sempre tem a velocidade daquilo que a gente projeta para uma velocidade de 100 e depois quando você reduz para 50 parece ser mais fácil, não é verdade. Fica muito mais complicado trabalhar distanciado, fazendo... Sem Fico dúvida. imaginando Eu queria só ainda sobre aquilo que o Copete dizia lá no início, fazer um complemento a respeito do isolamento. Ele dizia, né, uma pessoa saudável que vai ter que ocupar um leito que uma pessoa não tão saudável poderia ocupar. Essas questões do isolamento, elas interferem diretamente nisso, porque quando tu restringe a circulação de pessoas, tu tem menos acidente de carro, tu tem menos crime, menos pessoas baleadas, etc, etc, etc. Então, isso tudo interfere na taxa de ocupação lá, né? Claro que nós entendemos e compreendemos perfeitamente a angústia das pessoas e a necessidade de rodar a economia, né? As pessoas precisam sustentar suas famílias, é angustiante. Eu não sei vocês, mas eu tenho acompanhado, por exemplo, aqui, alguns locais onde houve o fechamento, às vezes até temporário, de atividades, porque as pessoas estão, né, retomando aos poucos agora. É deprimente essa situação, ninguém quer viver isso, nenhum governante quer passar por um momento desse, entendeu? Ninguém tira os bancos das bancas porque quer, né, secretário? E depois toma ali pau de tudo quanto é lado por uma coisa como essa. Mas é que daí assim... compreensão disso, né? Infelizmente, Rodrigo, no Brasil as coisas elas acontecem de uma maneira assim lamentável. Já pensou que a maior crise mundial de saúde pública da história dos tempos modernos, no Brasil, ela foi politizada. Hoje nós temos um debate político em torno de um assunto que é de saúde das pessoas. E as pessoas elas não querem enxergar diferente. Elas têm gosto de discutir, de brigar, sabe? Então, assim, por que eu não posso, por exemplo, me preocupar? Achei que eu tinha... Não, voltou. Não, estamos te ouvindo, Tá. Por que eu não posso me preocupar com a boa relação econômica, né? com, vamos dizer assim, com o bom desenvolvimento econômico e também com a questão da saúde? Por que se eu sou a favor da saúde, eu sou contra a economia? Por que se eu sou a favor da economia, eu sou contra a saúde? A gente não pode ter uma opinião que se preocupe com as duas coisas, a gente não pode construir um meio termo para isso. Então, assim, essas coisas elas vão cansando a gente, sabe? Mas isso é culpa da Globo. Isso é tudo culpa da Globo. Porque tudo que é errado, porque a Globo é comunista, né? Tu sabe que o Bonner é comunista, a Fátima Bernardes é comunista, e aí você troca de canal... O secretário Nasso e a prefeita Fátima são comunistas, Copete. Mas todos são. O nosso... Se incomoda aí, secretário? Não, só deixa eu terminar. Nossos conhecidos dizendo assim, esta bobagem de usar máscara. Olha, pessoas que passaram pela Vale TV. Aí eu fico pensando, troca de canal, aquele outro... Mas a economia tem que voltar àquela outra destemperada, porque não adianta salvar o povo se a economia for mal. Não, mas pera um pouquinho, como assim? Não adianta salvar o povo se a economia afundar. Para que salvar o povo se a economia vai quebrar todo mundo e vão morrer de fome? Aí tu fica pensando, nossa, se esse pessoal que está aqui diante de uma câmera com uma certa responsabilidade, ao menos eu me sinto assim, acredito que vocês também se sintam, né, na responsabilidade de falar uma coisa que vai ficar gravada. Se eu disser assim, essa gripezinha, essa bobagem de usar máscara, tem que liberar todo o comércio, querem matar a economia. Nossa, eu fico apavorado. Então o que acontece? Essas mesmas pessoas que hoje estão publicando palminhas para o pessoal da área de saúde, palminhas, e fico colocando os guerreiros da área de saúde. Olha, eu não tô diminuindo, mas assim, essas pessoas em 6 meses, passada a pandemia, esquecem, colocam assim, nossos jogadores, os nossos ídolos, o meu coração, a chuteira está no meu coração. Essas mesmas pessoas que idolatram hoje o pessoal da saúde, lamento, em 6 meses eles vão esquecer. Porque aqui o chato reclamava da saúde
há 3, 4 anos. Não é agora que descobriram que os respiradores não funcionavam, agora que a GM consertou 200, que a Fiat consertou 200, que a Volkswagen fez 3 milhões de máscaras faciais para o pessoal de saúde. Quer dizer, é engraçado. Levaram quanto tempo para descobrir que tantos respiradores no Brasil estavam quebrados? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos hoje, eu acho que é o nível de internação por síndrome de aguda e respiratória, aquela SARS lá, é do mesmo nível que o Covid. Nós temos que estar preocupados com a saúde. Não, isso aí é o fulano que quer ganhar a eleição para presidente. Esse debate de saúde Rodrigo, versus muito pequeno, né? Eu vou ter que me despedir de vocês aqui, como eu já tinha adiantado. Eu só quero perguntar se tem mais alguma questão que vocês gostariam de abordar. Daí a gente finaliza. Só uma. Eu peço desculpas, mas realmente... Eu só quero saber do secretário se é possível a gente comprar respiradores sem saber se eles funcionam. É possível comprar um respirador que, quando chega, você descobre, mas isso é para ambulância, isso é só para transportar o paciente. Errado. Na verdade, Pepete, olha só, a gente tem uma descrição desse equipamento, e daí nós precisamos de um profissional técnico que nos diga a funcionalidade desse equipamento. O que pode acontecer realmente? Tem respiradores que são portáteis, são para ambulância. Tem respiradores de determinada marca que elas não conseguem ventilar o paciente do Covid, porque o motor, vamos dizer, vulgarmente é fraco. Sim. Agora, se tu vai comprar um equipamento para o Covid, o mínimo de zelo que tu tem que ter é 50 milhões que possa olhar e atestar a funcionalidade desse equipamento, né? Mas daí tem aquela chargezinha que diz assim, isso aqui não pode ser fake news, porque é exatamente o que eu penso. Quer dizer... Deixa eu aproveitar mais um minutinho. Não consegue comprar trem que funcione, tu quer que compre respiradores? Deixa eu questionar o secretário, então, sobre essa relação com o governo federal. Brevemente, o que o senhor pode falar? Como é a relação da saúde com a saúde? Se existe alguma interação, ou se é aqui em âmbito de Prefeitura Municipal com Secretaria de Estado? Tem alguma relação com o governo? Eu fiz essa mesma pergunta para o secretário Charão de São Leopoldo, né? Gostaria de ouvir de ti também, Nasson. Como é essa relação com o Ministério da Saúde? Existe uma relação? Eles apoiam vocês nisso? Ou depois o tal do Covidão, eles estão querendo achar vítimas para tudo isso, né? Assim, o que acontece, tá? Eu sou secretário-geral do COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde. Eu desenvolvi, por essa militância no Conselho, vamos dizer assim, relações dentro do governo do Estado e do Ministério da Saúde. Então, a gente tem, né, aqui, quanto Novo Hamburgo, essas relações que são relações construídas pelo trabalho que nós realizamos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pela primeira vez, assim, no meio de uma crise, eu não posso me queixar do governo do Estado. Dentro das possibilidades que o Estado tem, ele tem estendido as mãos para os municípios, né? O Ministério da Saúde, dentro das suas possibilidades, tem feito menos. Tá bem, mandou alguma coisa de recurso que vai ser importante e tal, mas acho que o Ministério deveria de ter um outro comportamento. Por exemplo, a capacidade de testar pessoas seria fundamental para, por exemplo, poder liberar a economia. Já que o Bolsonaro quer tanto liberar a economia, por que ele não investe nisso? Por que ele não dá capacidade para os municípios testarem as pessoas? E daí nós poderíamos, por exemplo, isolar as pessoas do grupo de risco, idosos, doentes crônicos, etc. e tal, e quem está testado e está bem, está livre, vida que segue. Mas tu não tem esse respaldo. E é um alto custo. Tu vai adquirir aí, para uma população de Novo Hamburgo, por exemplo, 250 mil testes, tá? A um preço médio aí de 100, 120 reais, que é o que o teste está custando mais ou menos na larga escala. Faz um cálculo para ver quantos milhões de reais vai dar isso.
Nós não temos condições de adquirir testes nesse volume para testar toda a nossa população. Então, assim, nós, em meio a uma pandemia, perder 2 ministros da saúde e agora estar com um interino, é o tipo de recado que a gente passa para a população brasileira que está tudo uma baderna mesmo, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar aqui dizendo que eu sou a favor ou contra de A, B, C ou D, muito antes pelo contrário. Eu só acho que a gente tem que analisar o que está acontecendo nesse momento. Né? Será que nós não vamos enxergar todos os países da Europa, dos Estados Unidos, do primeiro mundo já restringiram a circulação de brasileiros? E aí nós aqui dentro não vamos enxergar a gravidade das coisas? Então, assim, é o que eu vinha dizendo antes, não dá para criar pânico, alarmismo, mas é preciso ter uma resposta que seja palpável para as pessoas e não só discurso. O que eu vejo é muito discurso e pouca ação na prática. Tá bem, tu envia para o município de Novo Hamburgo 10 milhões de reais para o enfrentamento do Covid, tá? E aí tu não consegue sanar problemas históricos do município porque eles restringem tanto o uso desse dinheiro que tu tem dificuldade de usar o dinheiro e o paciente está ali na ponta necessitando de um atendimento de saúde. Então, de fato, nós precisaríamos de mais tempo para poder conversar sobre isso. Eu quero pedir desculpa para vocês mesmo, mas eu vou ter que desligar aqui, gente. Já deu para mim aqui, já estão me cobrando aí. Obrigado, secretário. Obrigado pela tua disponibilidade. Uma boa noite aí, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, desculpa por ter que sair às pressas. Tá? Um bom resto de programa para vocês aí. Feliz Dia dos Namorados para todos aí. Ok. Obrigado. Vamos fazer nossa pausa, Rodrigo. Vamos fazer nossa pausa para virar. Vamos fazer o intervalo. Fazer um breve intervalo e a gente volta já já. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estação Hamburgo de volta, nesta sexta-feira, 12 de junho. Estávamos gravando o primeiro bloco junto com o secretário Nasso, que tinha um compromisso. Na verdade, eu me atrasei para essa gravação hoje. O secretário tinha reservado 1 hora e precisava sair às 17h30. Estamos gravando no final da tarde desta sexta-feira. O programa vai ao ar daqui a pouquinho, às 21 horas. O Marcos Fábio Copete, nós estávamos conversando no intervalo aqui. Disse que ia te contar no ar essa. Estava ouvindo ontem no Estúdio Pampa, onde o nosso telespectador, sempre ligado na nossa Vale TV, na nossa Estação Hamburgo, o Edu Bauerman, Distância Velha, o Edu estava fazendo a referência à forma como o Paulo Sérgio Pinto fez os questionamentos ao nosso governador, né? E em contrapartida ao que foi o debate, a entrevista do Estúdio Pampa no outro momento, né? Onde o governador fez uma resposta bastante ríspida aí diante da inquisição da jornalista, da pseudo-jornalista, enfim, da influência, advogada, né? Uma advogada comunicadora, né? Então, o Pinto, o Bauerman fez exatamente a reverência à forma educada, gentil, cortês, como tu pode perguntar tudo para uma pessoa, né? Questionar ela sobre os assuntos mais espinhosos, de uma forma elegante, né? De uma forma honesta, num debate intelectualmente honesto, né? É que dá para se fazer de várias formas, né? Ainda mais tu é o diretor comercial, né? Daí tu entrevista o demônio e dizendo assim, senhor Belzebu, o senhor tem alguma coisa contra os céus? Qualquer diretor comercial é muito educado. Nunca vi um perder. Agora, já
jornalista não é o termo, porque existe uma certa necessidade de equidistância, e como você é, vamos dizer, você é representativo de uma classe, você se torna, como é que vamos dizer, uma referência, você se torna um nome. No caso dessa participante do Pampa Debates, a Roberta, eu percebo, e ela mesmo se declara, como vamos dizer, aqui no Brasil, nós não temos a função, o trabalho de lobista. O lobby, para nós, é uma coisa até um pouquinho pecaminosa, um pouquinho suja, um pouquinho negativa. O termo lobista é mais aplicável aos amigos de Luiz Inácio, né, que faziam aquelas interface com o JBS, Petrobras, o lobista que a gente conhece é isso. A Roberta é uma lobista. Se fosse Estados Unidos, ela tem suas opiniões, seria extremamente respeitada, mas assim como ela e outros ali da bancada, eu não concordo com o tipo de pensamento, porque é estranho até para quem fez o curso de Ciências Jurídicas Sociais, a primeira coisa que você aprende é a dialética, a discussão, o debate, faz parte. Isso aí é um dos motivos porque eu sou tão chato, eu incomodo tanto em casa, em qualquer lugar, porque eu adoro debate, adoro discutir, e especialmente com pessoas, óbvio, que tenham posições contrárias a mim. Coisa que eu mais odeio é ir em programa Estação Hamburgo com toda a trupe alinhada para a esquerda, para a direita ou para o centro. Quer dizer, eu gosto do debate, da discussão. E esse momento que o Brasil vive é um excesso de debates. Eu volto, até fui questionado se eu não achava isso até antipático e antiético, antissocial, dizer que a internet deu voz a idiotas. Cara, quando eu me refiro a isso, eu falo, usando Humberto Eco, quando uma coisa é eu discutir, ou eu até acho que eu ouviria com o Pondé, com outros pensadores aqui, nós temos os nossos aqui famosos no Brasil, que hoje viraram certas celebridades por ter paciência de discutir. O Cortella é outro exemplo, e alguns são aliados mais à esquerda, mais a centro, mas quando você ouve o argumento do cidadão discutindo ali no seu YouTube, no seu canal, ou num comentário na televisão, mesmo que eu não concorde, eu vejo a forma, a argumentação, o desenrolar da ideia. Do raciocínio. É óbvio que eu tenho que ouvi-lo e tenho que respeitá-lo, não que eu tenha que concordar. Mas o brasileiro tornou, como ele é no futebol, apaixonado e cego e burro. A falar em futebol, a dupla Grenal está doando XY para as vítimas do Covid. Como a dupla Grenal lá, os jogadores cotizaram, o clube... Não. Você paga, uma parte vai para a RBS e a outra vai para o hospital que eles indicarem. Não é. Então as pessoas pararam de pensar na... Eu vou dar um assunto totalmente, né, dentro disso, mas totalmente distante. Fazem 4, 5 anos que eu discuto por que desapropriaram, pagando milhões uma quadra ao lado do shopping de Novo Hamburgo, na frente da estação da Transurb de Novo Hamburgo. Aquele volume de recursos dava 2 hospitais, davam respiradores para todos, né? Mas não, as pessoas preferem discutir o genro do Silvio Santos, porque as pessoas querem discutir aquilo que está longe, porque se der errado, eu não tenho... o Silvio Santos não está me ouvindo, o Bolsonaro não está me ouvindo, o Farias, né, o jovem, novo agora ministro das comunicações, aquela história de reduzir ministério parece que não colou muito, porque agora a gente precisa colocar nossos novos amigos, né, o Roberto Jefferson. O Moro chamou o ministro da propaganda. Então é engraçado, as pessoas passaram... O ministro da propaganda era o Goebbels, né? O Goebbels era o ministro da propaganda, né? Por isso, tem alguns no governo que usam até os textos, né,
o Weintraub, outros, eles usam as linhas de pensamento assim, um pouquinho totalitárias, porque Mas, Copete, tu fala de duas coisas diferentes aí, se tu me permite. Mas as pessoas não conseguem dialogar. Pois é, se tu me permite contraponto, assim, e tu fazes uma crítica, assim, à própria condição da estação, assim, dessa escolha de não confronto, né? E já dá, ao mesmo tempo, a resposta quando diz as pessoas estão idiotizadas, né? Um debate entre duas pessoas de lados opostos, ele não é um lugar para uma discussão de uma ideia, é para achaque mútuo, ou pior, se uma delas é uma autoridade, e aí vale para os dois lados, se é uma autoridade da direita e a bancada tem um participante de esquerda, ou se é uma autoridade de esquerda e tem um participante de direita, o objetivo é fazer o confronto para mostrar como um troféu a discussão, exato, entendeu? Isso é tão pequeno diante do que a gente, como tu acaba de dizer, precisa discutir, que a escolha é por não fazer um debate de ideias confrontivas, mas neste momento fazer uma discussão de ideias que se apoiem ou que se complementem umas às outras, em quem pensa mais homogeneamente. Em dias diferentes, bom, aí você vai somar um conjunto de ideias. Foi a forma como eu encontrei, como a gente discutiu internamente e encontrou, de fazer com que não se acirre ainda mais os ânimos. Do ponto de vista da audiência, é uma pena, porque o que as pessoas muitas vezes querem ver é o sangue, elas querem ver o enfrentamento. Mas o enfrentamento do problema, ele não se dará dessa forma nunca vil, né? Ele se dará de uma forma inteligente, de uma forma cooperativa, construtiva, apoiadora mutuamente, né? Se existe uma forma de construção real para a sociedade, é essa. E nós estamos muito longe dela, porque não tem como sentar para construir pessoas tão diametralmente opostas, né? Mas eu não sei, assim, será que o que se perdeu nessas décadas de raciocínio, de pensamento? Eu vou dar um exemplo. Um conhecido meu o pensamento foi tolhido, né, Copete? Não, mas veja bem, o que eu digo pensar, um conhecido meu pediu amizade no Facebook, você aceita. Eu não sei o que eu faço quando o cara escreve que esse atentado, não foi atentado, um maluco entrou no Jardim Botânico, na Rede Globo, e queria ver Renata Vasconcelos, ele queria ver a Xuxa, eu queria ver com a faca na mão. O meu amigo disse que isso é fake, que isso foi criado pela Rede Globo para ficar mimimi. Não sei se está me entendendo. Aparece uma cena gravada com um cara de faca, as pessoas apontando uma arma, e você, dentro desse grenalismo, você diz, isso é fake. Como assim fake? O cara está com uma faca. Bom, como assim, eu posso achar, e tenho dúvidas, que o Adélio Maluco, ele tenha feito aquilo tudo sozinho. Eu tenho sérias dúvidas que o Adélio Maluco viaja de avião para cá, para lá e tudo. Só que eu também trabalhei na Assembleia Legislativa e nós tínhamos malucos permanentes lá. Eu me recordo, comecei a fazer... Se for na Câmara de Novo Hamburgo, a gente já sabe identificar os malucos. Eu vou dar o exemplo assim, porque em 93 eu comecei a fazer o Caderno Motores, em 94 comecei a viajar, naquele tempo os eventos eram presenciais, né? E eu ia para o aeroporto e olhava aquele cidadão de terno e gravata com uma pastinha, e ele abria a pastinha de carteira, as placas que igual a minha hoje, ele estava sempre no aeroporto, e lá de óculos escuro, parecia um PF, um policial da Federal, a paisana, com aquela carteira, com enorme brasão, era um maluco. Eu acho que o Adélio é maluco, mas não consigo imaginar que Lee Oswald fez aquilo sozinho com Kennedy. Eu não consigo imaginar que o Adélio viajava a Brasília, voltava. É que nem aquela mocinha, né, que foi gritar contra o Bolsonaro agora, e ela é assessora parlamentar do Holiday.
Mas ela foi com recurso próprio. Vamos lá, Rodrigo, nós estamos numa... Filiada ao MBL, né? Filiada Nós ao estamos, MBL. como é que como eu não posso dizer palavrão, porque eu não sou do PSL, eu não posso dizer palavrão no ar. Mas, Dana, aí eu vou gastar, nessa época do ano, dinheiro, correr risco dentro de um avião, que infelizmente é um transporte pressurizado, o ônibus é mais saudável, porque dá para abrir as janelas no ônibus, no avião não dá, fica pressurizado. E por mais que você não queira, aquelas 1h40 até São Paulo, ou de São Paulo a Brasília, você vai respirar ar reciclado. Aí você vai correr o risco de pegar um avião para ir lá na frente, no cercadinho, e falar mal do presidente, e as mortes, não sei o que lá. Vai ali em Sapucaia com um espeto e cutuca na jaula o leão. O resultado é o mesmo, quer dizer... Mas lá não tem ninguém gravando, Copete. Não tem ninguém largando em todos os canais de televisão do Brasil e do mundo. Mas você está escrito na Aqui testa... Aqui na jaula de Sapucaia vai estar a Vale TV e olhe lá. Você está na testa escrito, eu sou assessora do deputado tal, ou do partido Y. Quer dizer, ainda tem esses fake... Fernando Holliday é homossexual, negro, né? E de extrema direita, né? E daí? Esse é o problema dele, ser negro, ser problema. Uma polêmica na sessão da Assembleia Legislativa da Câmara de Vereadores de São Paulo, da Câmara de Vereadores de São Paulo, aonde ele primeiro fez todo um horror contra alguém que era de esquerda e que tinha na pauta a defesa dos homossexuais, e logo depois ele, numa sessão seguinte, quando ele corria o risco de perder seu mandato, ele foi lá e fez a meia-culpa e disse: sempre precisei falar sobre isso, preciso contar a vocês que eu sou. Não, mas e o último que fez isso ganhou o Big Brother. Hoje mora na Europa, porque... vocês querem me tirar daqui porque eu sou homossexual. Aquele... Aí a comunidade se protege, as pessoas naturalmente reagem. A outra crítica que tu fez também serve o chapéu, e também te explico assim... a discussão dos problemas do Brasil, evidentemente, elas não passam pelo Estação Hamburgo, né? Mas é importante quando a gente traz esse problema para cá e discute ele com pessoas que estão agentes disso em âmbito federal, mesmo que aqui localmente, né? Quando a gente fala exatamente tem que levar a minha crítica sempre num tom assim mais leve, né? Mas a minha colocação mas a minha colocação ela espectador, né? Porque este será o ano em que proximamente, daqui a alguns meses, aliás, nós já estamos isso de certa forma, eu acho que deve ter acompanhado o programa de terça-feira, quando a gente conversou com o enfermeiro Gilmar, de terça ou de quarta? De quarta-feira à noite, quando conversamos com o enfermeiro Gilmar, né? Na próxima segunda-feira deve estar conosco o inspetor Luz e também o procurador-geral da Câmara, onde a gente segue repercutindo esse assunto, como um direito de resposta ao inspetor Luz, inclusive. Já é, de certa forma, os debates mais próximos da gente, e só não sentados ainda todos na mesma mesa. Mas o próximo passo, na sequência, é isto. É começarmos Mas isso é meritório. Essa é a função dessa TV, e essa é a parte que eu aplaudo. Né? Mas esse é o momento, né, Copete? De fazer isso assim, a conta gotas, entende? Não é o que eu penso, é o fato. O fato é um vereador foi cassado. Por quê? Uma denúncia assim. Não entende? Não, aqui não é o mundo cão do canal A, B ou C que adoram entrevistar as pessoas que foram atingidas, né, por 17 facadas. Isso aqui não é mundo cão. A Vale TV não é mundo cão. E não sangue. E também não acho foge de fazer esse tipo de jornalismo, com todo respeito a quem faça, né? A gente foge de fazer. Eu não tenho respeito, não. Eu acho que um pouco da imbecilidade do Brasil é que as pessoas realimentam isso. Eu não gosto da Globo, ok? Eu não gosto da Globo. Mas a Globo não é 7 horas da manhã, veja só o cadáver ali, está. Agora nós vamos para o crime tal, depois para o crime Y, do crime aquilo. Aí você troca de canal. Você troca de canal, se é canal aberto,
ou é aquele pastor que pede dinheiro às 6, às 7, e ele tem sempre aquelas 4 contas do banco, que você pode depositar 100, 200, 1.000, se você quiser depositar mais de 1.000, não tem problema nenhum, porque é a mensagem de Deus. Deus está precisando de dinheiro nessa época, muito, muito forte, porque, sabe, Deus precisa de dinheiro. Nesse canal é só dinheiro, nesse canal é só crime, crime. Aí você troca para a Globo, e você diz, a Globo é uma porcaria, porque a Globo é só fake news, a Globo faz isso. A Globo não perdeu tanto quanto as outras emissoras. Lamento dizer isso, quem odeia a Globo. Por sinal, é engraçado, né? Como as pessoas que odeiam a Globo sabem tudo o que aconteceu nessa emissora. Voltei a assistir muito a Globo nessa pandemia. Coisas que eu não fazia, assim, ó, há 20 e poucos anos de assistir o Jornal do Almoço. Há mais de 10 anos, fora um sábado, assisti o Jornal Hoje. Fantástico, nunca na minha vida eu assisti ele, eu cheguei a contar 6 semanas seguidas. Agora já não tá assim, já não me seduz mais, mas eu vi naquele momento, quando a epidemia não tinha chego aqui ainda tão forte, a pandemia se formava, né? Nossa, eu vi aulas no Fantástico. Eu não sei se existe o Fantástico ainda. Sem brincadeira, olha, eu estou falando sério. Eu não sei se existe o Fantástico. Eu não assisto o Fantástico. As pessoas nos últimos anos reclamando dele, né? Por anos. Por quê? Porque eu tenho outras atividades. Não, eu nunca. Seja ir num culto, seja ir velejar, ou seja olhar um filme. Eu não sei eu não saberia dizer hoje quais são as novelas que estão no ar, eu não saberia dizer se o Fantástico existe. Eu não sei se o Fantástico existe. Mas eu percebo, quando eu troco de canal, de manhã cedo, se você é crime mais crime. Aí, a partir, vamos dizer, da tarde, porque eu estou no litoral, nesse período de pandemia, estou conseguindo trabalhar melhor aqui no litoral que no Novo Hamburgo, mas eu tenho notado que na parte da tarde, vamos dizer, a politização, eu vejo politização na Globo, olha, é impossível você negar isso, que há uma politização e há um confronto ao governo federal, não há a menor dúvida. Até acho que não é privilégio para o governo de São Paulo nem do Rio de Janeiro, só pela quantidade de matérias que eles fazem de prisões. O governador está sendo alvo de inquérito, assim como era prender. Bom, qual é o governador no Rio de Janeiro? Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, do Colares em diante, estariam todos presos. Caramba! Todos os governadores vão lá, Colares, vão pegar o Brito, vão pegar a Ieda, vão pegar. Imagina todos eles presos. Isso é o Rio de Janeiro. Presos. Esse é o Rio de Janeiro. Então, loucura. Eu não vou dizer que a Globo seja uma maravilha. Agora, culpar que a pandemia é obra dos chineses, aconteceu lá. Por sinal, o tal de pangolim, é pangolim, não é pingolim, é pangolim. Ele está sendo tirado, vamos dizer, do cardápio, vamos dizer, era uma coisa exótica. Tem pessoas no Brasil que comem tatu, aquele, né? Aí vai a São Francisco de Paula, tem aquela... pessoas no Brasil aqui pertinho que comem gambá, gente. Não, mas vamos lá, o tatu, você vai numa churrascaria lá, Galdéria, tipo de carne que eles tinham. Em São Chico, você vai lá, tem aquele monte de casca de tatu na parede, que é coisa de Galdéria, que é coisa... Era uma coisa de tradição. Nós comíamos tatu. O tatu, o bichinho lá, não sei se alguém come ainda. Lá, em algumas regiões, comiam o tal de pangolim. O desgraçado foi mordido por um morcego e deu essa M toda aqui. Agora, eu dizer que seja um plano maligno para dominar o mundo, porque a OMS, aquele comunista da OMS, não sei o que lá, eu podia dizer que o cara da OMS é um incompetente. Primeiro porque eles usaram... Podemos dizer. Eles usaram estudos científicos. Bom, a nossa grande Universidade de Pelotas diz que a BR-116 foi o foco difusor da Covid no Rio Grande do Sul. Claro, porque tinha um monte de casos em Estrela Lajeado, Passo Fundo e em Bento Gonçalves.
Tem que avisar o pessoal de Pelotas lá que a BR-116 não vai para o noroeste do estado e também não passa em Bento, passa em Caxias. Então, como é que eu vou dizer? Agora eu vou desacreditar toda a Universidade Federal de Pelotas por essa bobagem. Foi que nem o nosso lá disse que mesmo. O inverno ali no Nordeste O forte tem frio que causado... faz em Pernambuco e em Rio Grande tem do Norte. causado um aumento muito substancial nas internações em função, né, dessa linha do Equador que desce após Manaus, passa por baixo ali até perto de Carajás, depois sobe para Fortaleza. Então, se o ministro não sabe onde enfim a linha do Equador e o paralelo 30, essas coisas, fica difícil. É como eu disse para o secretário... E que o inverno lá não tem nada a ver com frio, né? Só com chuva, né? Com Só chuva. com a ausência de chuva, né? O pessoal não consegue comprar uns trem para o Transurb que funcionem e você quer que eles comprem respiradores. Cara, é complicado, né? O cara ser do serviço público, você é colocado, vamos dizer, coitado do ministro tal, do ministro Y, agora tem o nosso ministro das comunicações, que eu não posso negar, a família tem várias rádios, eu não sei se ele foi guindado, né? Foi elevado ao posto de ministro em função das rádios que a família tem, ou pela esposa que tem, né? O presidente disse publicamente que é por causa da família de Silvio Santos, né? Que ele deve conhecer muito de comunicação por ser genro do Silvio Santos. O presidente, eu ouvi essa fala do presidente. O presidente também disse que nem sei bem qual é o partido dele. Aí nós estamos sendo conduzidos... Sabe que ele é do Centrão, né? E que o Maia gostou muito da indicação dele também, via fala pública dele, a pronunciamento público dele. Eu não sei se as pessoas têm abrangência do que é o momento político, se tem noção, e isso aí eu não vou fazer, isso aí, por favor, releve, não é uma crítica assim, o cara é contra o governo, contra o Bolsonaro, não, essa pandemia faz que você fique mais parado em casa, ou mais na internet, ou mais nisso. Alguém tem noção de quem seja Olavo de Carvalho? Aquele cara que diz assim... Copete, acho que tem uma... Passou alguma coisinha na tua câmera aí. Um mosquito? Acho que é uma aranha. Não, é um mosquito. Eu tô na rua, daqui a pouco vocês vão começar a ver... Eu não tô abanando, é um mosquito que é um mosquito. Aí daqui a pouco vão achar que eu tô me despedindo, eu tô dando tapa nos mosquitos aqui. Já tá quase na hora de se despedir, 25 minutos e a gente passamos 2 minutos do primeiro bloco. Tá na nossa hora então, mesmo. Eu só vou te dizer o seguinte, o Olavo de Carvalho pediu dinheiro para sustentar com os advogados, porque ele tem umas indenizações a pagar, porque ele ofendeu X, Y. Um destemperado filósofo que mora nos Estados Unidos, que foi capaz de dizer pérolas à la Dilma, tipo assim, o que esse pessoal terraplanista falou, ninguém refutou cientificamente. Quer dizer, nós temos uma possibilidade que a Terra seja plana, já que ninguém provou o contrário. O que eles falaram, né? Eles demonstraram. Esse mesmo pediu dinheiro para o governo, porque o Bolsonaro... E disse que se o Bolsonaro não cuidar, ele mesmo derruba o Bolsonaro. Nós estamos falando de gente que apoiou... Ele sabe que ele pode derrubar o Bolsonaro, hein? Ele sabe de alguma coisa que pode derrubar o Bolsonaro, né? Isso é prevaricar, né? É um Adélio 2. Esquece. As pessoas hoje endeusam digital influencers, as pessoas que ensinam como você... eu sempre digo assim, o maior sem vergonha que eu conheço é o vendedor de bilhete da loteria. Aquele que olha para ti e diz assim, aqui eu tenho a sorte grande. É o mesmo cara... Esse cara foi substituído pelo cara que vai no YouTube e diz assim, você acessa um vídeo, vê um comercialzinho dele. Ei, em 5 segundos eu posso dizer como você vai ter sucesso na vida. Façam um site assim, façam aquilo. Eu sou um gestor de finanças.
cara é gestor de finanças e está no YouTube tentando ensinar. Se ele entende tanto de dinheiro, é capaz de ele saber investir o seu próprio dinheiro a ponto de sair desse meio. Mas eu preciso te dizer que não tem investimento melhor hoje do que ter 5 milhões de seguidores inscritos no teu canal do YouTube, te dando ali 1 milhão, 500 mil, 2 milhões de visualizações por vídeo, Copete. Nenhum dinheiro se multiplica tanto quanto esse. Isso não dura. É a mesma coisa, que... Hoje é isso. É a mesma coisa... Olha aqui que eu virei. É a mesma coisa Essa é a mãe? que... Não, esse é um filhote do tamanho que ficou. A mãe está do lado aqui. Tá desse tamanho, meu Deus do céu. Acho que é tratado com carinho. O que acontece? Logo vai ser mãe. Não, rapaz. Deixa eu perguntar o seguinte. Em Sapiranga tinha DM9. Era uma pirâmide. Já contei essa história. Aí brigo, não sei o que lá, e aí um cara vai para Santa Catarina. Vai para Balneário Camboriú, que é, sabe, metade das melhores apreensões da Polícia Federal acontecem em Balneário Camboriú. Aí ele aparece queimado dentro de um Audi A4. Aí um tempo depois, passa um ano, a polícia aqui, civil do Rio Grande do Sul, prende pai e filho que mataram o fulano. Esse fulano que morreu tinha morto o cara dentro do Audi A4. Aí ele pegou e substituiu a pirâmide que o cara tinha lá, trouxe de volta para Sapiranga, e aí ele foi morto pelo pai e filho, que por sinal também tem envolvimento com pirâmides. Era Telex Free, Indeal, DM9, Unique Forex. E aí quando tu vai nos comentários, o pessoal que comenta diz assim, mas se você quer ganhar 1% ao dia, 30% ao mês, veja aqui o meu canal. Quer dizer, o cara embaixo da notícia da morte de um cara de pirâmide, ele anuncia a sua pirâmide. Aquilo lá não era seguro. Cara, ponto final, o brasileiro... É fácil. O brasileiro é endemicamente corrupto, safado, macunaíma. Teriam que estudar um pouco para saber o que é macunaíma. E era bom estudar um pouco. Afinal, nós temos solução. Será que quando os Estados Unidos bloquearem a nossa entrada, quando a Europa bloquear a nossa entrada, porque nós achamos que é uma gripezinha, que a gente vai para a rua, que máscara é bobagem, será que nós vamos uma hora levar a sério? Ou nós vamos... Você tem que escolher padrão Globo ou padrão sangue. Eu tenho um amigo que diria assim, ó, vai para um cantinho, bem sossegado, na paz, escurinho, e põe a mão no peito. Se tiver batendo, tem solução. Agora, aí eu digo para ti, Copete, só não me pergunta por onde começa, tá? Não sei dizer, mas acho que tem solução. Vamos continuar sonhando e realizando aí, Copete. Nós aqui cuidando de uma Novo Hamburgo melhor, tanto quanto seja possível a gente construir. Se a gente compre em Novo Hamburgo? Compre em Novo Hamburgo? Exatamente. Produtos realizados. Fique em casa. Fique em casa, ou sai para comprar e volta, não fica dando bandinha, né? Coisas importantes que precisam ser feitas nesses momentos, dias difíceis. Tomara que algumas delas fiquem, né? Marcos Fábio Copete, obrigado pela tua presença. Bom ter conversado com o secretário Inácio Luciano no primeiro bloco também. Agradecendo demais o carinho da sua audiência, desejando a todos um feliz Dia dos Namorados. Um bom fim de semana. A gente volta na segunda-feira a partir das 21 horas. Não ainda ao vivo, né? Mas num programa inédito, direto para você. Até lá. Forte abraço.